everybody! Olá, pessoal! Professora Michele, de inglês, aqui com vocês mais uma vez na plataforma Gonçalves Dias. Nós estamos apresentando a língua inglesa em contextos, em combinação com outros elementos culturais. A gente já falou do inglês e da música, falamos do inglês e de cinema, e hoje nós vamos falar de inglês e arte. Só que essa arte nós não vamos aprofundar, porque vocês têm o professor Dominici aqui na plataforma, que é o especialista nessa área com vocês. Qual vai ser a minha abordagem? É trazer para vocês que a partir de imagem, a gente também consegue trazer leitura de língua inglesa, tá bom? Então, o nosso tema, Reading the Image, então fazer leitura de imagem, Art and Interpretation. Arte e interpretação. Então, lembra que quando eu trouxe a aula sobre música, a aula sobre filme, eu disse para vocês que esses conteúdos ou essas produções, elas fazem parte do nosso dia a dia? Então, isso também se aplica a images. Images are everywhere. As músicas, as imagens estão em todo lugar. Painting, photos, sculptures, posters. Então, a gente encontra imagem em pinturas, em quadros, em fotos, em esculturas, em posters. E, obviamente, se a gente pensar no mundo digital, na internet, nós encontramos imagens em diferentes formatos o tempo todo. E essas imagens carry messages. Elas carregam mensagens, emotions and cultural meaning. They se refere às imagens. Elas trazem mensagens, emoções, significados culturais. Reading an image means interpreting what we see and feel. Quando a gente usa esse termo, reading, entre aspas, né, você lê uma imagem, porque leitura a gente normalmente associa a palavras, a textos escritos. Quando você lê uma imagem, isso significa interpretar o que você vê e automaticamente o que você sente a partir daquilo que você vê. Nesse contexto, nós vamos falar um pouquinho sobre expressing opinions. Como é que eu posso expressar as minhas opiniões em inglês quando eu falo about art? Se eu vou falar sobre arte. Para falar sobre o que sentimos ou pensamos, nós podemos usar I think, eu acho, I see, eu vejo, I feel, eu sinto, I like, eu gosto, I don't like, eu não gosto. Então, são frases muito úteis para que você possa expressar opiniões. E esses verbos são muito frequentes na língua inglesa quando você traz o seu ver, a sua visão a partir de uma percepção, de uma imagem, de uma situação com a qual você se deparou. I think this painting shows happiness. Eu acho que esta pintura, esse quadro, demonstra felicidade. I think, eu acho. O verbo think, em inglês, ele também pode significar pensar. Mas quando nós usamos num contexto de opinião, a gente traduz como achar, tá? I see darkness in this sculpture. Eu vejo, eu percebo algo associado a sombrio. Eu vejo escuridão nessa escultura. I feel peace when I look at the photograph. Eu sinto paz quando eu olho para a fotografia. Então, aqui são algumas manifestações de opiniões a partir de percepções sobre algo que foi visto. Aí nós podemos trazer algumas palavras, ajudar vocês com alguns vocabulários. Visual art, arte visual. Aí nós podemos usar painting, que pode ser pintura, mas também pode fazer referência a quadro. Sculpture, escultura. Photograph, fotografia.
Grafite é uma palavra que se usa em português com uma grafia diferente. Carving seria aquela forma de você usar a arte como se você usasse o talhar a madeira, por exemplo. Architecture, arquitetura. Digital art, a arte digital. Ceramics, a cerâmica. Então, aqui você tem alguns exemplos associados a artes visuais. Subjects, que seriam sujeitos. Subject é uma palavra polissêmica em inglês, tá? Pode ser sujeito, que é o que a gente vai ver agora, representatividade de pessoas, mas a gente também pode ver subject como assunto, tá? Man, homem, women, mulher, child, criança, teenager, adolescente, family, família, couple, casal, artist, artista, worker, trabalhador. Então, aqui você tem alguns termos e algumas palavras que podem te ajudar na composição de vocabulário. Alguns visual elements que a gente pode observar nas imagens quando nós fazemos leitura. Tree é a árvore. Sky, o céu. Light, num contexto que nós estamos tratando aqui, seria luz. Tá? Light também pode ser leve, também pode ser utilizado no contexto quando você está falando de eletricidade, tá? Shadow é a sombra, sun, sol, moon, lua, house, casa, street, rua, mirror é o espelho, river, rio. Então, olha que são palavras isoladas, tá? Eu estou trazendo para vocês vocabulários que vocês depois em sala de aula podem utilizar para construir representações artísticas. Cores são muito associadas com leitura de imagem. Red, blue, yellow, green, black, white, orange, pink, gray, light blue, dark green. Então, observa que a gente tem ali algumas combinações, né? Vermelho, azul, amarelo, verde, preto, branco, laranja, que também é a fruta, pink, rosa, gray, cinza. E aí tem light blue ou dark green, que é como a gente fala em português. É o azul claro e o verde escuro. Então, você pode usar light e dark como adjetivos para dar a intensidade das cores. Outras palavras também para ajudar na composição de vocabulário. Feelings. Que tipo de emoção nós podemos usar para descrever essas imagens quando nós fazemos esse tipo de leitura? Happy, feliz. Sad, triste. Angry, raiva. Scared, assustado. Excited, animado. Calm, calmo. Tired, cansado. Bored, entediado. Hopeful, esperançoso. Peaceful, pacífico. Então, aqui eu tenho alguns exemplos que nós podemos utilizar para descrever determinadas emoções. E aí uma observação, tá? Como nós estamos falando de adjetivos, adjetivos em inglês são invariáveis. Eu já citei isso em outras aulas. Diferente do português, que o adjetivo concorda em número e gênero. Então, por exemplo, a gente diz meninas bonitas, olhos grandes, carros velhos. Em inglês, você não muda o adjetivo. Então, vai ter beautiful girls, aí o substantivo que vai para o plural. Tall boys, meninos altos, o tall vai ficar no singular e assim por diante. E a outra observação é que na língua inglesa os adjetivos antecedem aquilo que ele está qualificando. Se eu tenho um adjetivo fazendo uma função de atributo, né, uma função atributiva, ele vem acompanhado de um substantivo. Ele vai vir junto. Blue eyes, olhos azuis.
O adjetivo vem primeiro em inglês e o substantivo vem depois. É diferente da língua portuguesa. Continuando. Asking questions about images. Como que nós podemos formular perguntas a respeito de imagens? Aqui nós vamos retomar os pronomes interrogativos, que são aquelas palavrinhas com WH, com exceção do how, que significa como, que você utiliza quando você quer saber o modo, a maneira a respeito de algo. What can you see? O que você pode ver? What color is it? Que cor é essa? How do you feel? Como você se sente? What is happening? O que está acontecendo? Who is in the image? Quem está na imagem? What do you think it means? O que você acha que isso significa? Olha que o it ali, ele está fazendo uma função como se fosse um pronome demonstrativo, né? Trazendo para você uma leitura, uma pergunta, um questionamento a respeito de algo neutro, tá bom? Vamos analisar aqui algumas imagens, algumas questões para a gente responder exercício. Qual adjetivo melhor descreve o céu na pintura de acordo com o texto apresentado? Então, aqui nós temos uma imagem que na língua inglesa se chama The Starry Night, by Vincent van Gogh, is a painting of a night sky with swirling clouds, stars, and a bright crescent moon. The village below is quiet, and a tall, dark cypress tree stands prominently in the foreground. Então, ele destaca elementos que aparecem nessa composição muito famosa do Vincent van Gogh. Então, a gente tem aqui a imagem da árvore, que foi destacada lá no texto. The tree stands prominently. Então, de uma forma predominante, a árvore se destaca, mas a pergunta é sobre o céu. O que a gente observa no céu? Essa imagem, inclusive, ela já foi tema de uma animação que chama De Volta para Casa, que ela mostra, ela traz no personagem que é um alien, uma sensibilidade que ele não tinha, fazendo alusão à questão do sentimento humano, né, da capacidade do ser humano de produzir arte. Então, aqui, quando a gente olha, a gente percebe o céu com tonalidades de azul, e aí lá na descrição nós percebemos a night sky, uma noite, o céu da noite, with swirling clouds, com nuvens em formato, né, redondo, em formato cilíndrico, stars and a bright crescent moon. E aí você tem uma lua crescente, brilhante, sendo destacada. E embaixo, o texto ainda cita sobre a vila. Mas o foco da nossa pergunta é a respeito do adjetivo. Considerando todos aqueles elementos que apareceram para fazer a descrição da obra The Starry Night, qual adjetivo melhor seria utilizado para representar a pintura? Então, eu tenho escuro, que seria o dark, quiet, que seria o quieto, brilhante, que seria o bright, e o alto, que seria o tall, ou o high, dependendo do contexto que você estivesse abordando. Então, a nossa alternativa, de acordo com o que nós vimos, é o uso da palavra bright, para pensar no céu. O céu marcado por estrelas, por uma lua crescente, brilhante, e também pelas nuvens, certinho? Vamos para a próxima questão. O que é que nós temos aqui? Uma pintura, uma imagem, domínio público, e a partir dessa imagem a gente tem descrições, tá? Vamos ver o que a pergunta quer saber para a gente voltar e analisar o texto. O que a pintura parece transmitir?
parece é um verbo de percepção. Então, a gente vai analisar, a partir da descrição que foi feita por um autor, qual dessas emoções que são apresentadas nas alternativas melhor se adequam a essa representação. The painting shows a young woman sitting on a chair near a window. O começo da descrição é uma descrição bem objetiva. A pintura demonstra uma jovem mulher que está sentada numa cadeira próxima à janela. She's wearing a warm sweater and looking outside. Ela está usando um suéter, que seria um casaco confortável. Warm dá a ideia de aquecido, né? Então, confortável, que desse essa condição de calor para ela, de um aquecimento, para protegê-la do frio, por exemplo. And looking outside. E ela está olhando para fora. It is snowing and everything is white. Aí a gente já começa a ver uma descrição do espaço exterior. Está nevando e tudo está branco. The room seems quiet and cozy. The woman looks calm and peaceful. Aí ele volta para um ambiente interior e diz: o quarto parece quieto e confortável. E a mulher parece calma e em paz. Então, a gente vê descrições a partir de frases curtas e a partir dessas frases curtas, a gente observa qual dessas alternativas melhor se associaria. A gente não consegue capturar a expressão facial da personagem. A gente não consegue, na pintura, dizer se ela estava feliz ou não. Mas a gente consegue, a partir dos elementos descritivos, observar o silêncio, como é destacado pelas reflexões apresentadas ali, pela percepção, e a ideia da solidão por ela estar contemplando aquele ambiente externo, naquele ambiente que parece tudo branco, impactado pela neve. Então, dentre as alternativas, a percepção é essa, tá bom? Então, a alternativa letra B. Mais uma questão, vamos ver a pergunta, depois nós voltamos para cá. Opa, que eu já dei a resposta. Qual o termo artístico é usado para descrever a obra no texto? Deixa eu voltar com vocês aqui então, ó. Aqui a gente tem a descrição, a gente já viu a resposta, mas vamos olhar mesmo assim. A sculpture of a human figure stands in the park. Então você tem uma escultura de uma figura humana que está posta em um parque. It is made of bronze and looks very old. Ela é feita de bronze, então a gente observa a matéria-prima. E looks. Looks é o verbo olhar, mas ele também pode ser o verbo parecer, tá bom? E looks very old. Se parece muito antiga. Many people stop to admire it. Muitas pessoas param para admirar. Então, como vocês já viram a imagem, já viram a descrição, obviamente nós estamos falando de uma escultura de bronze. Escultura em inglês, sculpture. Vamos ver a questão número 4. Tem uma imagem ali para vocês e vem uma pergunta. Qual sensação a imagem pode transmitir? Quando você olha para essa imagem de uma criança sozinha, caminhando em uma estrada, segurando uma pelúcia, um brinquedo, que imagem ou que sensação essa imagem traz? Tem uma descrição ali, tá? The black and white photo shows a child walking alone on a long road. There are no other people around. Então, é uma descrição bem objetiva e ampla. A foto preta e branca
mostra uma criança caminhando sozinha em uma longa estrada. Não há ninguém por perto ou nenhuma outra pessoa ao redor. Então imagina, o sentimento é um sentimento de solidão por ver a criança sozinha e de reflexão, porque automaticamente você começa a pensar, o que está acontecendo com essa criança? Por que ela está naquela condição? E a nossa última imagem de hoje, nossa última questão, observe esse mural pintado na cidade de Austin, que fica no Texas, nos Estados Unidos, e assinale a alternativa que apresenta a descrição mais apropriada. Vamos olhar a imagem de novo. O que vocês percebem? Muitas cores, flores, e a partir disso a gente já tem algumas noções de como escolher a alternativa, sendo que você vai tentar localizar a frase em inglês. Por isso que aqueles vocabulários que eu trouxe para vocês de maneira isolada ajudariam nesse processo de construção frasal e identificação. Então, nós temos aqui a alternativa da letra A. It, porque se refere a um mural, né? Não é uma pessoa. Então, esse it é um mural que está apresentado. Shows, mostra, demonstra, beautiful and colorful flowers. Flores coloridas e bonitas. Pessoal, a gente encerra mais uma aula e eu vejo vocês em um próximo encontro. Até lá e bye bye!